Deixa eu falar pra você sobre o dia mais triste da minha vida. Mas antes, deixa eu te dar um pequeno background. Como vocês sabem, eu fazia odontologia na UF. Só que chegou um momento que eu falei, eu não vou fazer odonto não. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu nasci pra fazer medicina. Eu vou fazer medicina daqui em diante. O nosso de odonto não é pra mim não. E eu fiz o Enem novamente, consegui uma bolsa integral para estudar medicina em uma determinada faculdade. E eu tava feliz pra caramba. E eu estava para decidir o que eu ia fazer. Se ia continuar na odonto ou se eu ia para medicina na semana que minha mãe adoeceu. Eu lembro até hoje do. Quando ela não estava bem. Falei, poxa, me leva no médico, filho. Eu falei, claro que eu levo, mãe. Eu levei ela no médico. E o exame de sangue dela deu uma alteração absurda. E eu levei ela no médico de sangue, hematologista. E o hematologista falou o seguinte: olha, a gente vai repetir esse exame, tá bom? A gente repetiu e a médica falou o seguinte: olha, dona Regina, não posso deixar a senhora ir embora, só precisa se internar. Provavelmente a senhora tá com câncer. Assim. E eu tava ouvindo ela quando eu olhei pra minha mãe do lado, minha mãe tava quieta, com uma cara de triste, chorando. E ela ficou internada e não saiu mais. A questão é, eu tentei ligar pro meu irmão. A minha mãe queria muito meu irmão naquele momento. Ela falou, eu quero um marco aqui, eu quero um marco aqui. Minha mãe não ligava muito pra mim. Eu quero um marco aqui. O meu irmão, né? E eu tentei ligar pra ele, falei com a esposa dele. A esposa dele falou o seguinte: ele tá viajando. Ele tá dando aula, não sei onde. Falei, me dá o telefone de onde ele tá, eu preciso conversar com ele. Minha mãe não tá bem. Aí ela, não vou dar o telefone dele não. Não vou atrapalhar ele. Falei, a minha mãe tá com câncer. Tem 6 meses que a gente perdeu a minha tia com câncer. A minha mãe não tá bem. Ela viu minha tia perdendo a vida por causa de câncer. Ela tá assustada. Ela quer o filho mais velho. Deixa eu falar com ele. Me dá o número, por favor. Eu não vou dar não. E não deu. Todo mundo sumiu. E eu fiquei assim, eu falei, caraca. Aí eu voltei pro quarto e ela falou assim pra mim: você conseguiu falar com o Marquinho, filho? Aí eu tive que mentir. Eu falei, mãe, acabei de falar com ele. Ele não tá aqui no Rio de Janeiro, mas ele vai vir o mais rápido possível, vai pegar o primeiro voo que ele conseguir pra cá pra vir cuidar da senhora. Ele tá muito preocupado, mãe. E minha mãe, que bom que ele vai vir cuidar de mim. E eu tomei uma decisão. Não fui nem pro odonto, nem fui pra medicina. Fiquei cuidando da minha mãe durante 6 meses, né? Quase 7, até o seu falecimento. A questão é, quando a minha mãe faleceu, eu estava desempregado. Eu tinha largado o trabalho para cuidar dela. Eu não estava estudando, estava sem nada. Eu só estava cuidando de uma pensãozinha que ela ganhava. Eu fiquei sem nada. Meu pai chegou lá em casa falando que ia tomar um apartamento. Aí eu fiquei assim, caraca. Mas tudo bem. Mas a questão é, tempos depois eu conheci a Vanessa. Já vamos chegar na parte da vida difícil. Eu conheci a Vanessa. E eu comecei a buscar vários empregos até eu conseguir aquele emprego no estacionamento que eu falei recentemente. É o estacionamento do McDonald's. Mas o que aconteceu? Fui mandado embora e eu continuei procurando emprego. Consegui um emprego como auxiliar de serviços gerais. E agora você vai entender a parte do dia mais triste da vida. É um restaurante ali depois de Madureira. Coelho Neto? Eu não lembro agora o nome do bairro depois de Madureira. Não é Coelho Neto não. Esqueci. É um bairro depois de Madureira. É um restaurante que tinha ali. E o que acontece? O cara não me deu. Eu fui trabalhar com auxiliar de serviços gerais. O cara não me deu material de roupa. Eu tinha que trabalhar com a minha própria roupa e eu não tinha nem luva. O cara me deu uma escova, um negócio de limpar chão e um pano de chão. E mandou trabalhar lá. E eu lembro que eu comecei a limpar os banheiros, tudo sujo, cagado. Limpava com a escova. Que desgraça que era. Com nojo, mas estava limpando. E teve uma senhora que era. Eu tinha acabado de limpar o banheiro feminino. O que ela fez? Ela entrou. Quando ela saiu, alguma coisa deu em mim. Ela é cliente do restaurante. Alguma coisa deu em mim e falou, vai lá. E eu entrei lá. Quando eu entrei lá, o que eu vi? Ela mijou no chão. Eu não sei porque, até hoje não sei porque ela fez isso, mas ela mijou no chão, sem a menor necessidade, cara. E eu tranquei a porta. E eu vi aquilo tudo mijado no chão e eu comecei a limpar. E esse foi o momento mais triste da minha vida porque eu fui tomado por um desespero. Eu senti pena de mim mesmo.
Porque eu estava fazendo odontologia na UF, tinha conseguido uma bolsa para medicina e eu estava ali, limpando o banheiro cagado e mijado dos outros. E eu comecei a chorar. Chorei muito. Só que naquele momento eu percebi uma coisa. Eu fui culpado. Eu fui culpado por tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Claro, tiveram pessoas, meu próprio irmão, meu pai, que me prejudicaram no longo do caminho. Isso existiu mesmo. Mas eu era o culpado por estar vivendo aquela vida. Porque no fundo eu sempre me achei incompreendido. Eu sempre achei que se as pessoas me dessem a chance de fazer odontologia, elas iriam ver e todo mundo. Não. As coisas simplesmente não funcionam assim. E cara, eu vou te falar, é extremamente difícil aceitar que sua vida é uma merda por culpa sua. Esse foi o momento mais duro da minha vida. E enquanto eu estava ali, eu percebi o seguinte: as minhas escolhas me levaram até aquele momento. Escolhas ruins. A única forma de eu sair daquele momento da minha vida era fazendo boas escolhas dali em diante. E foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer as melhores escolhas que eu podia dali em diante. Eu lembro que quantas vezes eu não cheguei cansado do trabalho, eu ia fazer post na minha antiga página do Facebook. Não existe mais, depois fui pro Instagram, depois não existe mais. Mas eu chegava cansado, tarde da noite, e eu ainda ia naquele apartamento que é nos pedaços que eu mostrei pra vocês, eu ia estudar pra fazer post. Queria dormir, tava cansado, falei, não, eu vou fazer post. Eu tô com febre agora. Eu tô em um banho frio, tomei remédio, tô aqui gravando. Passei o dia na cama, né? Tô gravando agora. E eu fazia essa mesma coisa antes. Eu chegava muito cansado de fazer meus projetos de estudo e colocava nos meus posts. A questão é que você vai se deparar com isso e é muito duro, é muito difícil admitir isso. A nossa vida muitas vezes é ruim pelas escolhas ruins que nós fazemos. E é preciso muita maturidade para reconhecer isso. Isso machuca. Não foi fácil. Não foi fácil para mim. Eu nunca tinha conseguido entender isso. E eu entendi naquele momento do banheiro cagado, mijado. Eu não podia ficar sempre culpando os outros pelas coisas que aconteciam na minha vida. Ah, mas porque eu tô aqui porque meu pai. Ah, eu tô aqui porque meu irmão. Ah, eu tô aqui pela minha mãe. Ah, eu tô aqui por não sei o quê. Não tinha mais espaço para isso na minha vida. Eu tava casado, eu tava com uma mulher em casa, grávida. Não podia existir mais essa ideia de culpar, me chatear, me sentir incompreendido pelo mundo. A única forma era assumir o controle e tomar as melhores decisões que eu podia. Isso foi aquele banheiro, eu agradeço a Deus por aquele banheiro mijado. Porque foi ali que eu encontrei a redenção da minha vida. Um banheiro todo mijado. Porque eu percebi que eu era o culpado. Independente do que A ou B ou C fizesse, eu era o culpado. E cabia a mim. Ninguém ia vir mudar a minha vida. Ninguém ia consertar a minha vida. Ninguém ia me resgatar daquela situação e falar, vou te colocar agora no lugar que você quer, que você merece. Cabia a mim apenas fazer tudo. E foi o que eu fiz. Eu quero convidar você que está me assistindo hoje a fazer essa reflexão. Eu tenho certeza que muita coisa que aconteceu na sua vida foi injusto. Eu sei disso. Eu sei também que muita coisa que aconteceu na sua vida foi provocado de ruim, foi provocado por outras pessoas. Eu sei disso. As pessoas te machucaram à toa. Eu sei. Eu sei que quiseram te prejudicar deliberadamente. Eu sei. Mas a questão é, até que ponto você tem que começar a assumir a culpa pelo que você faz? Até que ponto você tem que olhar e falar, porra, tá bom, eu também fiz merda, fiz escolhas ruins, e as minhas escolhas também contribuíram muito para a vida ruim que eu tenho. Não estou jogando peso aqui, eu não quero jogar peso nos seus ombros, eu não quero falar mal de você, eu não quero te deixar triste, não é isso. Eu só quero que você comigo faça essa reflexão. Porque foi essencial da minha vida. E eu sei que pode ser essencial na sua também.
Algumas vezes o que a gente precisa é parar de culpar os outros pela nossa própria infelicidade e começar a assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. E ter feito isso mudou a minha história.